Glórias a Deus, a paz do Senhor seja com todos os nossos irmãos. Estou grato mais uma vez de poder estar através desta live, sendo transmitida no Facebook da nossa igreja, que é a Igreja da Multiforme Graça de Deus, poder compartilhar com os irmãos um pouco da gloriosa palavra do Senhor. Amados, para quem não sabe, está pegando o bonde andando, nós estamos dando continuidade a uma mensagem, a um ensino, que tem como tema: será que podemos nos alegrar em Deus? No domingo retrasado, nós, nesta igreja, na nossa igreja, estivemos ministrando a palavra do Senhor, uma pregação da palavra de Deus, subordinado a este tema: será que podemos nos alegrar em Deus? E eu trouxe uma introdução histórica, uma introdução bibliológica, e trouxe 2 pontos dentro desta pregação, subordinada a este tema. Na verdade, essa mensagem é dividida em 6 pontos, independentes da introdução. Eu trouxe 2 pontos na pregação do domingo retrasado. Aí eu decidi trazer em ensino, todas as sextas, a partir das 20 horas, nós estamos aqui ensinando a palavra do Senhor, em forma de ensino o restante da mensagem. Na sexta passada nós trouxemos mais 2 pontos, não foi possível concluir, e agora nós vamos trazer os 2 pontos restantes, sendo assim então 6 pontos dentro desta mensagem, deste tema: será que podemos nos alegrar em Deus? Então, esta é a terceira parte da mensagem, no ensino, e a parte final, para nós estarmos concluindo este assunto. Nós estamos embasados no texto de Abacuque, no capítulo 3, verso de número 17 e o verso de número 18, que eu já quero estar lendo para os irmãos, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bom, na mensagem, na pregação, nós trouxemos 2 pontos. Nós falamos sobre a figueira como descanso, falamos da videira como alegria. No ensino da palavra, no momento de ensino da sexta-feira passada, nós trouxemos os 2 pontos posteriores. Então nós falamos da oliveira como frustração, falamos de frustração a respeito da oliveira, dentro deste assunto. E sobre os campos, nós falamos sobre a falta de motivos para agradecer a Deus, ou motivos para ser ingrato, para agir com ingratidão. Agora nós vamos cuidar de 2 pontos, dos 2 pontos restantes. Então nós falamos sobre a figueira, sobre a videira, sobre a oliveira e sobre os campos. Agora nós vamos falar sobre as ovelhas e sobre os gados. Bom, então no texto está dizendo o quê? E os campos não produzem mantimento, que nós já cuidamos disso no ensino anterior. E depois, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Bom, para isso, nós discorrermos dentro deste assunto, eu quero estar fazendo uma leitura, não tão breve, dentro do capítulo 15 de Lucas, o verso de número 1 e o versículo de número 6, que diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alguém pode se perguntar: o que é que este tema, o que é que esta parte do texto de Abacuque tem a ver com Lucas capítulo 15, verso de número 1 ao 6? Bom, as duas passagens falam
de ovelhas, mas aparentemente não tem muito a ver. Mas se nós pegarmos nos pormenores e nos aprofundarmos um pouco mais, nós vamos entender que, sim, tem muito a ver. Para nós entendermos, quando se trata de ovelhas, até dentro da cultura judaica, para eles, ter ovelhas era sinônimo de duas coisas. Na verdade, tinha dois tipos de valores que se dava às ovelhas. Um dos valores, por exemplo, que se dava às ovelhas, se dizia respeito à questão financeira, porque quem tinha ovelhas tinha boas condições financeiras, e quanto mais ovelhas alguém tinha, mais condições ele tinha. Isso era uma coisa natural. Então, ovelhas era sinônimo de uma boa condição financeira, de uma boa vida dentro dessa questão, da questão financeira. Então, a ovelha tinha um grande valor para o dono delas, até mesmo por causa de sua lã, porque aquilo era comercializável, né? Eles comercializavam a lã. Então, quanto mais ovelhas, mais lã você tinha, na época, no período de tosquia. Então, você conseguia alcançar uma boa condição financeira através das ovelhas. Então, quanto mais ovelhas, melhor a condição financeira. Então, esse é um primeiro valor que nós podemos enxergar, olhando para a cultura judaica, até mesmo para as escrituras sagradas, diretamente. Porém, as ovelhas tinham um outro valor, e por vezes ela tinha um valor sentimental, porque muitos tinham as ovelhas, ou uma das ovelhas, ou às vezes até mais de uma, como se fosse um animal doméstico, um animal de estimação. Muitas das vezes as ovelhas, ou a determinada ovelha, fazia parte da família de um modo até mais direto. Então era comum, naquela época, ter ovelhas como um animal de estimação. Como nós temos hoje o nosso cachorrinho, o nosso gato, naquela época, para eles, dentro da cultura deles, ter uma ovelha era uma coisa comum, era natural. Para nós é estranho, né, ter uma ovelha em casa como um animal de estimação. Mas para eles era natural, era comum. Então a ovelha não tinha somente valor financeiramente falando, mas muitas das vezes ela tinha um valor sentimental. Então já era da família, um animal de estimação da família. Então eles chamavam a ovelha pelo nome, colocavam nome na ovelha. As ovelhas, elas guardavam a voz daquele que falava com ela, do dono dela. Nós sabemos pela Bíblia que ela guardava a voz do pastor, por exemplo, de ovelhas, e o pastor chamava ela pelo nome. Nós já ensinamos isso aqui em outra ocasião. E então tinha esse outro valor, as ovelhas para eles, tá? Aqui o interessante é que quando Jesus ele fala, ele está falando, trazendo esta mensagem, ele não está falando para pastores. Jesus está falando para quem? Para os fariseus e para os escribas. No verso 2, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E então, lá no verso de número 3, Jesus lhe propôs uma parábola. Então Jesus está falando para os fariseus e para os escribas, não é para pastor de ovelhas. Neste contexto aqui não entra pastor de ovelhas. É a mensagem para os fariseus, para os escribas, para aqueles que estavam murmurando contra Jesus. Bom, mas neste contexto, qual era o valor da ovelha? Porque Jesus ele traz uma parábola dizendo que o dono da ovelha, perdendo uma, tendo ele 100, ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma. Por que ele foi atrás dessa uma? Será que é por causa do valor financeiro dela? Eu diria que não, porque se nós analisarmos o contexto, muito especificamente dentro do verso de número 1, nós vamos ver que o valor aqui não é financeiro, mas é um valor sentimental, um valor emocional. Porque no verso de número 1 diz que quem estava ali? E chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores. Então aqui está falando de sentimento, porque os publicanos e pecadores chegaram para ouvir a Jesus, e Jesus falando com eles, falava por quê? Jesus estava interessado em alguma questão financeira? Hipótese alguma. Mas tudo ali que estava em jogo era o sentimento. Então o sentimento de Cristo, o sentimento de Jesus para com os publicanos e os pecadores. Tanto é que os fariseus e os escribas, eles murmuram contra Jesus, porque Jesus recebia os pecadores. Tá? Então Jesus não fazia uma distinção, uma separação. Jesus acolhia eles, se aproximava deles.
Jesus, ele ia na casa dos pecadores, ele se assentava à mesa com eles, o que para os fariseus, para os escribas, para os homens da lei, para a sociedade da época, aquilo não era uma coisa legal de se fazer, era ruim, era mal visto, e Jesus fazia isso. Então, aqui o que está em jogo não é um valor financeiro, um valor monetário, mas um valor sentimental, tá ok? Bom, mas então o que isso tem a ver com Abacuque no capítulo 3, verso de número 17, quando fala, deixa eu estar lendo aqui, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Por quê? O que isso tem a ver? Veja bem, para aqueles que tinham as ovelhas, ou tinham alguma ovelha dentro ali da sua malhada, dentro das 100, vamos entrar dentro da parábola, ficar dentro da parábola, para quem tinha 100 ovelhas, e entre elas tinha uma ali que para ele era uma coisa assim, que tinha um valor sentimental, que era como um animal de estimação, fazia parte da família, era chamada pelo nome, perder uma ovelha dessa era muito triste. Tanto é que quando Jesus ele fala aqui no verso de número 5, e achando-a põe sobre o seu ombro jubiloso. Olha só que interessante, é que aqui dentro desta parábola, nós não vamos ensinar sobre a parábola, tá? Nós estamos passando pela parábola para ensinar o texto de Abacuque, tá bom? O interessante é que dentro desta parábola, se nós analisarmos, nós percebemos que Jesus ele deixou as 99, em alguma tradução vai estar deserto, em outra tradução você vai encontrar campo. Ou seja, Jesus deixou as 99 para ir atrás de uma única ovelha. Né? Jesus ele fala, né, que o dono das ovelhas deixou ali as 99 para ir atrás de uma única ovelha. Jesus ele fala isso, tá? Então o valor sentimental que aquela ovelha tinha era grande, a ponto dele deixar ali as 99 e ir atrás daquela uma. Não vamos entrar dentro da parábola para nós não nos desviarmos do foco da mensagem, do ensino, tá ok? Então eu não posso explicar a parábola nos pormenores. Bom, então Jesus falando, o dono das ovelhas ele deixa ali e vai atrás de uma única. Quando ele encontra, ele se alegra muito. Porque, obviamente, por ter perdido ela, a tristeza veio fazer parte do seu coração, naturalmente. A hora que encontra, ele fica jubiloso. E quando retorna para casa, o que ele faz? Ele chama os amigos para se alegrar, para se regozijar. Vamos colocar assim, ele faz uma festa de alegria por ter encontrado aquela ovelha. Então, aquilo envolve muito sentimento, tirando por base o contexto, analisando o verso de número 1 do capítulo 15 de Lucas. Tá? Então, se perder uma ovelha era muito triste, imagine se perdesse todas as ovelhas, era uma tristeza maior, ainda mais se dentre aquelas ovelhas tivessem mais ovelhas, que tinha ali um vínculo sentimental maior. É aí que eu chego nesse texto de Abacuque, no verso de número 3, o verso de número 17 do capítulo 3, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Abacuque está querendo dizer, ainda que me ocorra algo que venha me entristecer amargamente, profundamente, porque perder uma ovelha, tirando por base o contexto de Lucas 15, era muito triste. Mas Abacuque não está falando de perder uma ovelha, Abacuque está falando de perder todas as ovelhas. Então não é só uma tristeza sentimental, mas uma tristeza também em questões financeiras, enfim, era uma tristeza muito grande. Então se perder uma ovelha era ruim, imagine perder todas elas, de uma só vez. Ainda que todas as ovelhas que estão guardadas, as ovelhas que eu tenho, que eu tiver, venham ser arrebatadas, roubadas, levadas, ainda assim eu vou me alegrar em ti. Abacuque está dizendo, eu repito, ainda que me ocorra algo que venha me entristecer amargamente, profundamente, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Amados, eu já vi muitas pessoas citando este versículo, assim, jogando ao vento, como se fosse algo fácil, como se fosse uma coisa comum, ainda que a figueira não floresça. Amados, se nós analisarmos o contexto mais profundamente deste verso, é uma coisa muito pesada, não é para qualquer um. Eu diria, na minha ignorância,
que 90% das pessoas que professam este verso, assim, aos ares, não conseguiria se alegrar em Deus em uma situação como essa em que Abacuque está descrevendo. Se você pegar a primeira mensagem, a primeira parte do ensino na pregação, eu vou procurar tentar deixar o link dela na descrição deste vídeo que está sendo feito agora, e pegar o que foi falado também na segunda parte, e juntar agora com essa terceira parte aqui do ensino, amado, é difícil, é praticamente impossível. E Abacuque, ele fala com toda a sinceridade do seu coração, não, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Então este é um verso que é citado em congressos, em campanhas, em hinos, louvores, enfim. Mas se analisar profundamente, eu volto ao tema, será que nós de fato vamos nos alegrar em Deus? Será que é fácil se alegrar em Deus quando eu estou passando por um momento de angústia, de amargura, de tristeza profunda, um momento em que meu coração está cortado, dilacerado, um momento em que não existe aparentemente solução para os meus problemas, e a dor ela se torna cada vez maior a cada dia, as lágrimas parecem ser infindáveis. Será que eu vou me alegrar em Deus numa ocasião como essa? Eu te digo, não é impossível. Para o homem só é impossível, ele não se alegra, ele vai murmurar, ele vai deixar Deus de lado, ele vai procurar o mundo, ele vai fazer tudo, menos se alegrar em Deus. Mas para o homem que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, para a mulher que vive uma vida voltada ao Senhor, uma vida de oração, pode sim, em situações como essa de Abacuque, talvez até pior, eu diria talvez não, pior do que isso, se alegrar em Deus, quando nós temos Deus em nossa vida, quando nós vivemos uma vida voltada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. Por isso é muito importante nós termos uma vida de oração, estarmos orando ao Senhor, continuamente buscando a presença de Deus. Porque as lutas só podem ser vencidas enquanto nós estivermos com os nossos joelhos no chão. Ela pode até passar, pela misericórdia de Deus passar, quando nós não estamos orando. É a misericórdia de Deus sendo manifesta. Mas não significa que nós vencemos ela, e não significa que nós receberemos a recompensa, a vitória, porque nós não passamos, nós não vencemos ela. Ela apenas passou porque Deus, na sua misericórdia, fez com que ela passasse, a tempestade passasse. Mas muitas das vezes, as tempestades que passam na nossa vida, elas vêm e passam, muitas das vezes nós não vencemos ela. Só passou porque Deus, em sua infinita misericórdia e graça, permitiu que passasse. Mas nós não vencemos, não conquistamos a vitória da parte de Deus. E aí chega de novo outra tempestade e a gente está o quê? Sem experiência, está fraco. Por quê? Nós não conseguimos vencer nem a primeira, como vamos vencer as demais? Então nós temos que buscar ao Senhor em oração, viver uma vida voltada a Deus, para que quando chegar a dificuldade, com os joelhos no chão, nós possamos vencer a luta e conquistar da parte do Senhor a vitória, porque Deus, ele não é injusto, Ele não vai permitir uma prova na sua vida e ficar por isso mesmo. Você vai conquistar uma vitória, algo da parte de Deus. Deus tem seus propósitos para tudo aquilo que você vive ou passa. Se você passar, ser aprovado pelo Senhor no final, o Senhor Deus é aquele que nos recompensa. Então nós temos que estar buscando ao Senhor em oração. Então Abacuque, para nós finalizarmos esta parte, ele está falando de tristeza. Ainda que me ocorra algo, eu estou aqui trazendo em minhas palavras para interpretar o texto, tá? Ainda que me ocorra algo que venha me entristecer amargamente, profundamente, Deus, ainda assim eu me alegrarei em ti. É isso que Abacuque está querendo dizer com esta passagem. Bom, para nós finalizarmos, e nos currais não haja gado, e nos currais não haja gado. O ter gados, como também ter ovelhas, que faz parte, né? Mas ter gados ali na cultura judaica era sinônimo de riqueza. Hoje na nossa cultura não é diferente, né? Então quem tem muito gado, ainda assim
teoricamente, têm uma boa condição financeira. Não quero generalizar porque eu não cuido dessa área em questões de criação de animais e tal. Mas dentro da cultura judaica, ter gados, quanto mais gado você tivesse, mais rico você era. Abraão e Ló, eles não puderam habitar na mesma região, na mesma terra, por causa da quantidade de gados que eles tinham. Abraão tinha tanto gado, Ló tinha tanto gado, um olhou para o outro e falou, você vai para um canto, eu vou para o outro, porque essas terras não suportam nós dois. Não tinha lugar para pastagem para todos os gados juntos, não tinha água o suficiente no lugar, cada um escolhe um lado. Então, se você vê lá em Gênesis, no capítulo de número 13, e o verso de número 5, você vai ver que Ló escolheu ir para as regiões de Sodoma e Gomorra, que aparentemente era uma região boa, propícia à criação de gados, e Abraão escolheu um outro lado, porque eles tinham muito gado, eram homens muito, muito ricos na época, tá? Então, ter gado é sinônimo de riqueza, na cultura judaica. 2 pontos interessantes eu quero analisar dentro desta passagem de Abacuque. Então, Abacuque diz, e nos currais não haja gado, ainda que nos currais não tenha gado, isso que Abacuque está dizendo, tá? Bom, 2 pontos merecem ser analisados. Primeiro, Abacuque ele não está dizendo aqui, ainda que dos currais o gado venha a ser arrebatado, ele não está dizendo isso, diferente para com as ovelhas. Então, em relação às ovelhas, Abacuque diz, ainda que da malhada, né, as ovelhas venham a ser arrebatadas da malhada. Para os gados, ele não fala isso. Então, o primeiro ponto que eu quero analisar, Abacuque não está falando dos gados virem a ser arrebatados, roubados, furtados, levados. Não é disso que Abacuque está falando. Primeiro ponto, para nós entendermos. E o segundo ponto, Abacuque ele também não está dizendo, ele não fala do simples fato de não ter gados. Ele não está falando do simples fato de não tê-los. Né? Até porque quem é que vai ter um curral sem gado? Não tem lógica. Então ele não está falando de arrebatar os gados, de ser roubados, levados. Não está falando disso. E também não está falando do simples fato de não tê-los. Também não está falando disso. Como eu disse, eu repito. Quem é que vai ter curral sem ter gado? Então, Abacuque está falando, ainda que nos currais não haja gado. Para nós entendermos, o que Abacuque está falando aqui é de uma pobreza gradativa, ao ponto de chegar determinado dia em que nos currais não haja gado nenhum. Como eu disse, os gados eram sinônimos de riqueza. Quanto mais gados, mais riqueza. Se Abacuque não fala de roubo, se Abacuque não fala do fato de não ter, só resta uma outra questão. Ele está falando do fato de perder os gados. E isso era uma coisa natural, era comum ocorrer, como pode ocorrer hoje, em relação a tantas coisas em questões da vida financeira. Abacuque está falando aqui de perder os gados, de chegar lá determinado dia no curral e ter perdido todos os gados. Ou seja, ele está falando de uma pobreza gradativa. Abacuque está falando de uma pobreza gradativa ao ponto de chegar a determinado dia em que não haja mais gado nenhum no curral. Se nós formos entender a história que se passa por trás do livro de Abacuque, o pano de fundo, nós vamos compreender este texto exclusivamente. Inclusive essa passagem, esse trecho, esse pequeno trecho do verso de número 17, de um modo mais abrangente e até mais profundo. Porque o que ocorreu lá na época de Abacuque foi o que? A invasão de Nabucodonosor com seu exército ali ao território de Judá, matando aqueles que se opuseram contra ele e levando cativo aqueles que eram os nobres, os mais entendidos, os mais belos, né? Daniel e outros foram levados neste exílio, foram levados para a Babilônia. Então a situação financeira de Israel ali já começou a cair, e foi caindo cada vez mais. Teve a segunda leva, em que foi levado o profeta Ezequiel.
E depois a terceira leva. Eu falei até, eu acho que, não sei se eu falei na pregação no ensino anterior, que Abacuque ele cercou a Jerusalém. E não existia, não tinha como sair dali, não tinha como, ninguém entrava e ninguém saía. O povo começou a padecer, o povo começou a passar necessidade. Chegou uma hora que a pobreza, até mesmo na vida dos mais ricos, já tinha chegado. A pobreza já estava instalada em Israel, em Judá e em Jerusalém. Então chegou uma hora, um determinado dia, em que os mais ricos se depararam com a sua vida e perceberam que ali não existia mais a riqueza. O que Abacuque está falando é disso. Ainda que chegue um dia em que eu olhe para toda a situação à minha volta e perceba que eu não tenho mais nada, que a pobreza chegou, que a miséria ela se instalou, que a dificuldade financeira ela está presente, ainda assim, Deus, eu vou me alegrar em Ti. Isso é muito forte, amados. Isso é muito difícil. Mas o Senhor Deus é aquele que nos concede esta força para nos alegrarmos nele nos momentos de dificuldade, nos tempos difíceis. Eu até queria trazer aqui um texto interessante que viria a complementar tudo isso, lá de Salmos, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero ler ainda um texto lá em Mateus capítulo 6, verso 19, o verso de número 21, para nós concluirmos, que diz assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Jesus está dizendo, não se preocupe em ajuntar tesouros na terra. Aqui a ferrugem destrói, a traça corrói, ou a ferrugem corrói, a traça destrói, enfim. E os ladrões, eles roubam. Mas se preocupe em ajuntar no céu, porque lá no céu nem a traça nem a ferrugem vai consumir isso daí. O que Abacuque está fazendo aqui, né, dentro deste salmo que ele compôs, é isso que ele está expressando. Deus, ainda que toda a minha riqueza, ainda que tudo que eu tenho na terra, venha a ser, chega um dia que eu não tenha mais nada, eu me alegro no Senhor, porque Abacuque sabia que a riqueza dele não estava na terra, mas estava em Deus. Ele estava amontoando tesouros em Deus, no céu, e não aqui na terra. Pelo menos um tesouro duradouro, um tesouro eterno, que ele estava amontoando não era aqui, mas era no reino celestial. Então Abacuque ele sabia que se ele perdesse tudo, se ele viesse a ele aquele sentimento de perca de tudo, ele tinha Deus. Se nós analisarmos o verso de número 17, nós vamos entender que Abacuque está querendo dizer, ainda que eu passe por um momento de dificuldade, que eu não tenha nada, só me reste sofrimento, dor, luta, choro, eu sei que eu ainda tenho Deus, e vou me alegrar em Deus, por ter Ele. Nós somos muito apegados, amados, a nossa geração, nós cristãos da atualidade, não quero generalizar, obviamente, mas nós somos muito apegados às coisas aqui da terra, muito apegados às coisas materiais. Não estou falando que é errado dar valor às coisas materiais, hipótese alguma, mas o nosso apego tem que ser às coisas espirituais. Valorize as coisas materiais, dê valor a elas. Trabalhe de modo com que você venha administrar corretamente aquilo que você tem, aquilo que você ganha. Não esbanje, não jogue fora. Mas não se esqueça de que o seu coração não pode estar aqui, nas coisas da terra. Porque Jesus bem disse, aqui no último verso número 21, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se eu entender que o meu tesouro, ele não está aqui, mas lá no reino celestial, meu coração vai estar lá também, no reino celestial. Todas as coisas que estão aqui na terra passam. Tudo que você perdeu aqui, um dia você ia perder mesmo. Ainda que você viesse a falecer com isso ainda em posse,
obviamente, você faleceu, você perdeu, não faz parte de você, da sua vida. Mas o que está sendo amontoado lá no reino celestial, se é que nós estamos amontoando alguma coisa lá, aquilo é eterno. O que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida é eterna. Ninguém pode roubar. Então, por isso eu digo, vale muito a pena servir a este Deus, a esse Jesus, e procurar viver a vontade dEle, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas focado unicamente em direção a Cristo. Porque se nós não tivermos como foco Cristo, a nossa vinda à igreja, os nossos afazeres na obra de Deus, tudo isso passará a ser em vão. Mas se o meu foco for Cristo, todas as outras coisas, elas vão contribuir para isso, em relação à vida com Deus. Então vai valer muito a pena, amado, nós estarmos cumprindo tudo aquilo que estiver para ser cumprido, segundo a vontade do Senhor, se o nosso foco for Cristo, vai valer muito a pena. Então, que o nosso foco venha a ser Cristo, venha a ser Deus, a nossa salvação, nosso tesouro no céu. As coisas aqui da terra são passageiras. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, em outra tradução, como um vapor de fumaça. Ela passa rápido. Você percebeu já de manhã? Você vê a neblina, de repente você está fazendo uma coisa, cadê a neblina? Sumiu. É muito rápida a nossa vida aqui na terra. Assim diz as Escrituras Sagradas, eu não posso discordar dela. E o que nós vamos ter posteriormente a esta vida? A Bíblia nos ensina que depois da morte, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma segue o seu destino. Onde estará a minha alma? Onde eu vou estar depois da morte? Será que eu vou estar no seio de Abraão, no paraíso, em um lugar de glória? Ou será que a minha alma vai estar no inferno, onde Jesus disse que há pranto e ranger de dentes? Eu digo que vale a pena servir a este Deus. Amém? Trazendo aqui uma conclusão. O tema é: será que podemos nos alegrar em Deus? Aprendemos na pregação de domingo retrasado sobre a figueira como descanso, a videira como alegria. No ensino da sexta passada nós falamos sobre a oliveira, falamos sobre frustração. O quarto ponto, nós falamos sobre os campos, nós abordamos a falta, motivos para não agradecer a Deus, a falta de motivos para agradecer, né? Ou motivos para agir com ingratidão. No quinto ponto, falamos hoje sobre as ovelhas da malhada, falamos sobre tristeza, e no sexto ponto, falamos sobre a pobreza financeira, sobre a dificuldade financeira, sobre também a tristeza. Se nós observarmos este texto, ele é um tanto repetitivo, se nós formos abordar ele no contexto da língua hebraica, ele é repetitivo em algumas partes. Uma parte já está falando sobre tristeza, outra parte também tem muito a ver com tristeza e posteriormente também. É comum, porque o poema dentro da cultura judaica é diferente da nossa cultura. Geralmente nós trabalhamos com rimas dentro da nossa cultura. Da cultura judaica eles trabalham com repetição. Então é natural haver repetição dentro deste contexto. Eu te convido a ler o livro de Abacuque. Leia ele inteiro e eu acredito que você vai aprender muito mais através do Espírito Santo de Deus do que você tem aprendido aqui em 30 minutos, né? Um pouco que nós estivemos falando aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui novamente com o ensino da Palavra de Deus, outro assunto, outro tema, aprendendo coisas novas sobre a Bíblia Sagrada, coisas que são verdades, que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma breve oração para abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Jesus, obrigado. Abençoe cada um dos teus filhos que estão nos assistindo neste momento. Peço que a tua bênção e graça alcance cada família, cada lar. Todo mal que tem se levantado caia por terra, toda obra satânica venha ser desfeita e que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre as nossas vidas.
Ajude o teu filho, a tua serva, a vencer essa luta, esse problema que ela está passando, que ele está passando neste momento. Se tem alguém que pode dar a vitória, esse alguém é o Senhor. Eu não descreio disso. Pelo contrário, Deus, eu acredito. Por isso eu oro neste momento com a sinceridade do meu coração, Pai, acreditando no impossível da tua parte, no teu milagre a ser manifesto para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos grandemente. Amém.